Picena da Rádio Assunção. Boa noite, Guto Ferreira. Gostaria de saber por que a não utilização hoje do zagueiro Luiz Otávio. Foi uma opção, precaução aí por algum problema físico, e se preocupa a situação do atleta para o próximo jogo contra a equipe do Fortaleza? Boa noite a todos. Eu acho que o pessoal da imprensa recebeu um material que constava, né? O porquê que o Luiz não teve dentro de campo hoje. O acúmulo de jogos, o departamento de fisiologia, nós conversamos e achamos por bem tirá-lo, né? Porque é um jogador que teve nos 2 últimos jogos um desgaste muito grande e é um jogador que já teve no departamento médico na fase de treinamentos antes de começar as competições, e é um jogador que a gente não gostaria de estar perdendo. Então, às vezes é melhor que ele fique um jogo de fora para que ele tenha sequência de grandes partidas, mais 4, 5, 6 em sequência, sem correr riscos. Então, hoje o trabalho foi por precaução. Felipe Sena, da Rádio Assunção. Guto Ferreira, a sua avaliação, né, dessa segunda vitória seguida da Série A do Alvinegro, que dá mais uma tranquilidade aí para o grupo, né, que agora tem pela frente um clássico rei. Eu acho que nós começamos o jogo muito bem, né? Nos primeiros 5 minutos já com uma grande cabeçada no cruzamento do Bruno, do Kleber, uma defesaça do Jean. A equipe incisiva dominou a partida por uns 15 minutos. Depois o Atlético foi se encontrando dentro da partida, deu uma equilibrada, né? E o primeiro tempo acabou em 0. No segundo tempo, nosso time teve paciência, soube jogar o jogo, foi maduro. Num belo contra-ataque abriu o placar. E a partir daí soube controlar, teve maturidade, né? Depois eles acabaram perdendo a cabeça, o Marlon acabou sendo expulso, e aí o jogo ficou teoricamente um pouco mais tranquilo, mas a gana, a vontade de vencer deles tentou nos causar algum tipo de prejuízo, mas a equipe estava bem focada. Marcou o segundo gol anulado, mas até o final, numa grande jogada do Lima, matou a partida, e eu acho que foi uma vitória maiúscula, uma vitória madura, de uma equipe que soube se portar dentro de campo e soube vencer a partida. Boa noite, Guto Ferreira, aqui é Eudes Viana, da Rádio Clube AM 1200. Primeiramente, parabenizá-lo pela vitória e também queria saber qual o fator preponderante para que o Ceará saísse do Olímpico hoje com mais um resultado positivo. Eu acho que o principal foi a paciência e foi a maturidade dentro da partida, né? É uma equipe que não se desequilibrou, a partida teve oscilações de jogo truncado, com muitos choques. A nossa equipe não perdeu a cabeça em hipótese alguma. Os dois times criando dificuldade um para o outro, a nossa equipe seguiu dentro do plano de jogo, martelando em cima do nosso plano de jogo e sólido defensivamente, até que achou o gol, né, num belo contra-ataque, e a partir daí foi crescendo mais e mais, e aí conseguiu o segundo e saiu vencedor. Eu acho que o principal foi a paciência e a maturidade dentro do jogo, né? Foi uma equipe que soube vencer a partida. Muito boa noite, Alisson Lima, Rádio Express FM. Parabéns pela vitória, Guto. Eu recordo que também numa entrevista de pós-jogo aqui, frente à equipe do Bahia, em que o Ceará venceu, e na pergunta que ele fez, você me respondia que os jogadores precisam de vitórias para vir a confiança, né? E aí, falando em confiança, o time consegue 3 vitórias consecutivas, né? 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Nordeste. E aí eu te pergunto,
dentre as boas partidas, boas apresentações que o Ceará estava fazendo na Série A e não conseguia os bons resultados, não conseguia as vitórias, você acha que, baseado em tudo isso que a gente está vendo, estava faltando para a tua equipe era exatamente esse quesito de confiança, uma vez que a equipe conseguia se portar, conseguia fazer bons jogos, no entanto não saía com resultado positivo? Faltava um detalhe ou outro, né? E os detalhes começaram a acontecer. Começaram a acontecer porque a equipe também passou a dar um pouco a mais, alguma coisa diferente dentro de toda essa estrutura, uma confiança maior, uma entrega um pouco maior, né? Um detalhe de ansiedade menor, né? Uma paciência maior, né? E isso acaba culminando com uma vitória contra o Bahia, depois um jogo totalmente atípico contra o Vitória vence, e aí hoje foi um jogo onde eu acho que em que pese que o time do Atlético teve alguns lances muito bons, mas a nossa equipe soube ganhar o jogo, soube controlar a partida. E isso com certeza, se a equipe tivesse muito mal, ela não teria condições de ter esse comportamento. O comportamento vem porque veio em sequência aí de vitórias importantes. Boa noite, Guto Ferreira, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. O Thiago começou a partida na zaga e não o Luiz Otávio, que vinha sendo titular na equipe do Ceará. Isso se deu por conta dele estar pendurado aí com 2 cartões amarelos, e claro, se tomasse o 3º cartão, não poderia jogar no Clássico Rei da quarta-feira, ou pela questão do desgaste, ou por alguma outra questão que você pode dissipar agora para a gente? Danilo, como eu já respondi a um amigo seu, né? Na primeira pergunta, e o próprio departamento, a assessoria do clube, quando divulgou a escalação, já divulgou o problema do Luiz não estar presente. O Luiz não esteve presente porque o departamento de fisiologia, junto com o departamento técnico, acharam por bem estar poupando ele, porque ele vinha de um desgaste muito grande e corria riscos nessa partida. Então, nós preferimos segurá-lo para que não houvesse nenhum problema e que ele possa seguir jogando o melhor dele a partir do próximo jogo. Boa noite, Guto. Gerson Barbosa, da Rádio Povo CDN, tudo bem? Olha, você tem mudado exatamente no setor de volantes entre o William Oliveira e o Fabinho, né? Algumas partidas joga o Oliveira, depois entra o Fabinho de titular e tudo mais. Até porque é um setor que exige muito, né? No seu esquema de jogo, os jogadores dos volantes do Ceará correm demais. Mas você tem mantido o Charles, né? Você muda geralmente entre o William e o Fabinho. Eu queria pedir uma avaliação sua dessa dupla, né? Hoje jogou o Fabinho com o Charles. Eu queria uma avaliação sua dessa dupla e se você tem uma preferência entre o William ou o Fabinho para ser titular ao lado do Charles. Não tenho preferência por nenhum deles. Em especial, esse com esse ou esse com aquele. Cada jogo é um jogo. O William tem feito grandes partidas, Fabinho tem feito grandes partidas, Charles tem feito grandes partidas, Ricardinho, quando teve dentro de campo, fez boas partidas também, né? O mais importante é que o Ceará tem jogadores dentro de um setor importantíssimo, que pode rodar, que pode ter os jogadores de tanque cheio, né? E tem algumas peças chaves que a gente tem mudado menos, que às vezes é o Charles, mas o Charles, por exemplo, no último jogo saiu com 30 minutos de jogo, então estava de tanque cheio hoje, né? Não teria o porquê tirar. Então são situações que você vai administrando para manter a equipe sempre bastante competitiva, com um ritmo alto de intensidade e que possa, dentro do nosso modelo de jogo, dentro daquilo que a equipe tem por característica, fazer boas partidas e conseguir os resultados. Guto Ferreira, boa noite, parabéns pela vitória. Serginho Cavalcante, do programa Futebol na Cidade. Eu gostaria, Guto, de fazer a seguinte colocação, eu não sei se você vai concordar comigo, mas essa vitória de hoje
Foi uma vitória estratégica, principalmente na sistemática de jogo, já que o Ceará teve um jogo muito pesado no meio de semana contra o Vitória, um jogo decisivo, e vai ter mais um jogo também decisivo, um jogo importante em casa, um clássico rei. Então essa vitória, na sua opinião, foi estratégica hoje, Guto? Eu acho que foi de suma importância, sim, e eu acho que o comportamento que o Ceará tomou tem tudo a ver com a sequência de jogos que a gente vem tendo, com os resultados que a gente vem obtendo, com o nível de confiança que subiu, né? E o clássico na quarta-feira também é de suma importância, e nós estamos fora de Fortaleza, com uma viagem a ser feita bastante difícil, né? E com um dia a menos de descanso. Mas nós temos que nos superar tudo isso e não ficar buscando desculpa, não. Nós temos que trabalhar para quarta-feira botar uma equipe extremamente competitiva e buscar resultados que nos interessam nesse clássico. Boa noite, Guto. André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Parabéns pela vitória. Mais uma vez, Gabriel Lacerda como titular, dessa vez atuando pelo lado esquerdo da zaga. Queria que você falasse um pouco desse jogador que fez mais uma boa partida, mais uma atuação segura. Ele acabou tendo uma infelicidade no jogo contra o Atlético Mineiro, cometeu o pênalti, mas é um jogador que está se mostrando de muito potencial, fazendo boas atuações, sendo seguro na zaga. Que avaliação você faz do Gabriel Lacerda nesse começo de Campeonato Brasileiro, um zagueiro muito jovem que já vem sendo uma peça importante para o seu modelo de jogo? Ele que contribui não só defensivamente, né, mas também com a bola longa, lançamentos, enfim, é uma característica muito positiva desse jovem zagueiro. Um menino que tem muita personalidade, né? Eu acho que o primeiro grande trunfo dele, a primeira grande virtude dele é essa personalidade. É um jogador que não se abate, sabe o que quer, fez escolhas na sua carreira muito importantes. Ao invés de ficar esperando um espaço no clube que ele estava, ele preferiu não renovar com esse clube ainda na base e veio para o Ceará para buscar um espaço. Isso mostra toda a consciência e a confiança que ele tem em si próprio. A questão de erro vai acontecer, você está jogando lá, você está sujeito a errar. O mais importante não é você não errar, o mais importante é você ter a força de se levantar quando você cai, quando você erra, e isso ele teve muito, né? E a partir disso ele só vem com partidas uma em cima da outra, uma melhor que a outra. E eu acho muito legal a gente poder ter jogadores como ele, né? Que hoje cada vez mais está respeitado dentro do grupo. Se antes eu tinha 4 bons zagueiros, hoje eu tenho 5. Todos eles já tiveram dentro de campo jogando, valendo 3 pontos. E eu não estou nem colocando um menino de 18 anos, que é uma grande promessa, que é o Vitor, né? Que está treinando com a gente, e quem sabe lá na frente ele não vai ter seu espaço também. Então, o mais importante de tudo isso, volto a falar, é que ele trabalha muito e vem colhendo tudo que ele vem plantando nos treinamentos. Cada vez que ele recebe uma oportunidade, cada vez que ele recebe uma crítica, cada vez que ele recebe um elogio, ele sabe como se comportar e como tirar o melhor proveito de tudo isso. Boa noite, Guto. Lucas Mota, Jornal Povo. Guto, um dos principais conceitos que você tenta aplicar no Ceará é a questão da transição ofensiva, né? E hoje funcionou muito bem no primeiro gol. O Ceará conseguiu construir uma transição muito boa, chegou a ficar 2 contra 4 defensores do Atlético Goianiense e conseguiu fazer o gol. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse conceito para o teu time hoje, a importância de 2 jogadores, o Vinícius
e o Fernando Sobral na construção dessa transição ofensiva do seu time, e também, claro, como que você vê esse duelo contra o Fortaleza, né, esse clássico rei, e pensando em aplicar também essa transição diante do Fortaleza na Série A, nesse primeiro clássico na Série A entre Ceará e Fortaleza. Vamos lá, são várias perguntas numa só, vamos lá. A questão da transição, eu enxergo o futebol moderno, já falei isso, né, já expus isso, aonde o futebol mais tem evoluído taticamente e ele está mais embasado na transição. As regras não mudam, né? Muda pouquíssimo, a quantidade de substituições facilita, ainda mais você ter um jogo de transição, e para você ter uma transição forte, você tem que ter primeiro a bola. Para você ter a bola, você tem que ter uma defesa forte. Se você transitar, quem quer atacar tem que sair para o jogo, tem que se abrir. Se abrindo, quem defende tem que se fechar para não tomar o gol. Você roubou a bola, você vai pegar o time aberto. Se você transitar de maneira veloz e qualificada, você estará fadado a ter oportunidades como nós tivemos hoje de fazer o gol e matar o jogo. E isso não é o futebol, isso é qualquer esporte. O futsal é assim, o handebol, a base do handebol é a transição, a base do basquete moderno hoje é dois fundamentos básicos, que é a cesta de três e a transição, né? E você tem que estar muito bem condicionado fisicamente para fazer esse vai e vem de forma intensa, rápida, porque se você transitar e perder a bola, você está aberto e você já está acelerando a sua frequência cardíaca e tem que aumentar a sua intensidade para trás também. Então são situações que a gente vem trabalhando, vem acontecendo, a gente não vai se limitar a isso. Nós, da mesma maneira que temos tido lances de transição importantes, temos lances também de gols, onde a gente chega a tocar 15, 18 vezes. Chegamos no jogo contra o Bahia na final, na primeira final, chegamos a estar 1 minuto e meio com a bola até o gol do Kleber. Então não é só uma situação, nem só outra. São situações que você vai trabalhando, a equipe vai encorpando, vai criando casca e vai achando a sua melhor maneira dentro de campo de jogar, vai ganhando confiança em cima de algumas valências que fazem ela mais forte. Em relação a Sobral e Vinícius, são jogadores importantes. Vinícius é um jogador de talento, um jogador que sabe fazer gols, um jogador que sabe pifar os companheiros, que é responsável por alimentar o passe diferenciado aos companheiros. E o Sobral é o motorzinho, né? É o cara que consegue, tem força para ir atrás, ajudar a compactar a equipe, a fechar bem a defesa, e a hora que recupera a bola tem força para sair muitas vezes, com piques de 40, 50, 60 metros, muitas vezes na partida. E isso é um dom natural dele, né? Além de uma qualidade de treinamento, é um dom natural dele. São coisas que não é você pegar um determinado jogador e pôr ali que ele vai fazer. É você procurar tirar de cada jogador o que ele tem de melhor, né? Você impulsionar, você fazer acontecer aquilo que o jogador tem de melhor, as virtudes melhores dele. Então, eu acho que os dois têm nos ajudado muito, junto com todos os outros, com outros que também têm, cada um, a sua virtude, a virtude de um completando a virtude do outro, e muitas vezes a virtude de um minimizando os pontos negativos do outro. Assim, faz um Ceará forte, faz um Ceará competitivo, faz um Ceará vencedor, que é o que a gente busca a cada jogo. Ao clássico, eu acho que o próprio jogo já fala por si.
é o jogo mais importante, é um campeonato à parte a cada jogo, né? A cada clássico, e é onde você não vai pensar em problemas, você vai pensar em soluções e vai entrar sempre para buscar a vitória.